Bom, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o arquivamento da CPI da Lava Toga. Ele rejeitou o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investigaria o ativismo judicial em tribunais superiores. A gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, senador do PPS de Sergipe, que é o autor do requerimento arquivado da criação da CPI da Lava Toga. Senador, bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Bom dia, estou à disposição de vocês aí da PAN. Ô senador, como é que o senhor viu essa decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinando esse arquivamento? Qual o posicionamento agora? Bom, a gente entende que o arquivamento é um equívoco, esse é o primeiro ponto. Mas eu prefiro ressaltar outra situação. Quando nós começamos essa caminhada aqui, buscando essa apuração, essa transparência nos tribunais superiores, a primeira reação era de espanto, porque o Brasil inteiro sabe dos problemas que nós temos no judiciário, mas Brasília se escondia dessa situação, mais ainda o Congresso Nacional. Neste segundo requerimento, esta decisão do presidente, apesar dos pareceres de encomenda, apesar das imensas pressões que estão sendo feitas sobre os parlamentares, ele foi obrigado a reconhecer que nós temos 29 assinaturas e que nós temos fatos determinados que devem ser apurados por CPI. O que ele alegou é que alguns fatos, dos 13 que nós tínhamos apontado, não poderiam ser apurados por CPI. Alguns poderiam, outros não, na visão do presidente Davi Alcolumbre. E que por conta disso ele faria o arquivamento porque entendia que essa parte que não valia contaminava todo o restante. Nós apresentamos de imediato recurso para que se aproveite o requerimento naquilo que é considerado incontroverso, indiscutível, e ao mesmo tempo a gente está demonstrando que tendo assinaturas e tendo fatos, é possível fazer inclusive um novo requerimento para que a CPI seja colocada de pé e possa passar a limpo a instância de poder do Brasil que ainda não foi tocada. Senador, bom dia. Marco Antônio Villa, senador. O que me chama a atenção, eu queria colocar essa questão ao senhor, é que em 1999 teve uma CPI do Judiciário. Eu até recebi no ano 2000, publicado pelo Senado, um livro, um volume, com os depoimentos, as conclusões que a CPI alcançou. Lembrando que na época o artigo do regimento, especialmente um deles, tão invocado pelo presidente do Senado para impedir a instalação dessa CPI, era o mesmo, né? E assim como a Constituição, nessa questão que reza sobre as relações entre os poderes, também não foi alterada. Então, o que mudou entre 1999, quando o Senado criou uma CPI do Judiciário, e agora em 2019? Professor Vila, eu prefiro pensar que mudou a estatura de algumas figuras públicas. Eu resgatei ontem em plenário a fala do então presidente da comissão da CPI do Judiciário, o falecido Rames Tebet, onde ele dizia que não há por que se temer confronto ou conflito entre poderes, porque a obrigação maior é defender a cidadania. E cidadania você só tem se tiver justiça para todos, igualitária e transparente. Eu reforço, a CPI é uma questão de tempo. Essas estratégias de protelação e recurso a regimento, buscar parecer que não tem pé nem cabeça, elas estão se esgotando. Assim como estão se esgotando também, da pressão popular, as ações por parte do Executivo Federal, por parte do empresariado e por parte dos próprios ministros da nossa mais alta força, que tentam pressionar, ficcionando, tendo a imagem de um confronto entre poderes, quando na verdade o que tem é uma perspectiva de finalmente se apurar a conduta individual, bem descrita e delimitada de alguns níveis. Senador, justamente o que me chama a atenção é esses que estão pressionando os parlamentares, pressionando o presidente do Senado, inclusive, né? Por que o Executivo Federal, o STF, ou segundo a imprensa, mesmo que o senhor diz, alguns setores empresariais são contra a CPI, que ficou conhecida popularmente, sei que não é a denominação dela, mas o nome popular, de Lava Toga. O que se teme? Qual é o receio? Você tem certamente pessoas que têm problemas a esclarecer e, por conta disso, aquilo que popularmente é chamado de rabo preso, não podem se manifestar pela independência dos poderes, mas mais ainda, a maior massa ela vem sendo manipulada por uma falsa ideia que uma CPI vai paralisar o país, uma CPI vai impedir, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. É uma piada grosseira, porque você vê em que cenário político nós vivemos hoje. Você teve ontem uma derrota imensa do governo federal na Câmara dos Deputados, e é óbvio que você não tem ambiente nem condição, muito menos votos, para fazer tramitar uma reforma ambiciosa como é a reforma da Previdência. Não tem nada de paralisação, é apenas uma estratégia de se esconder, a figura poderosa se esconder atrás do respectivo poder.
A gente vai combatendo isso com transparência, com verdade e com muita obstinação para atender aquilo que a gente compreende como recado das urnas, levar a mudança de verdade aos palácios aqui do Brasil. Agora, senador, só para fechar a nossa conversa, quando a gente fala aqui sobre ativismo judicial em tribunais superiores, que era o objeto da CPI, que o senhor apresentou o requerimento, do que a gente está falando exatamente, para que a gente esclareça para os nossos ouvintes o que é que seria investigado nessa CPI? Essa descrição do requerimento não corresponde efetivamente ao que a gente tem. O que nós temos na CPI são 13 fatos, bem delimitados, alguns deles, por exemplo, lastreados em notícias de delação premiada que apontam pagamento de vantagem pecuniária para ministro em troca de uma ação ou de uma omissão. Nós temos a vinculação comercial de ministros com instituições bancárias e que reflete em decisões lá na frente. Um dos argumentos que se utiliza de forma falsa para tentar desqualificar a CPI é dizer que a gente vai estar invadindo o mérito de decisões judiciais. Não é verdade. O que nós trabalhamos é no momento anterior, momento antecedente. O porquê de chegar àquelas decisões. Os relacionamentos, os vínculos prévios entre instituições financeiras, entre relacionamentos, inclusive familiares, e as decisões que a gente vai ter lá na frente. São 13 fatos bem delimitados e o objetivo é esclarecer cada um deles, para que a gente possa ter uma justiça de verdade. Senador, só para registro meu, eu acho que para quem nos acompanha também rapidamente, o senhor disse aí uma coisa que causa, no mínimo, uma perplexidade, acho que de todo cidadão brasileiro. Entre um dos fatos registrados para a solicitação dessa CPI, através de delação premiada, seria o pagamento para ministros de cortes superiores para obter decisões favoráveis, é isso? Exatamente. Nós temos os dois últimos pontos elencados, ponto 12 e ponto 13, fazem referência à notícia de pagamento de vantagem pecuniária para ministros do STJ. Meu Deus. Troca de ações ou de omissões, a depender do caso. São situações que já foram objeto de matérias na imprensa. Sim. E que ficam aqui em gavetas, escondidas, e que afetam totalmente o critério e a visão da justiça que a população tem. Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, sem sombra de dúvida, é a impunidade. E a impunidade tem sua raiz na má aplicação das leis. Isso acontece no judiciário, especialmente nas mais altas cúpulas, uma vez que a base já é fiscalizada pelo CNJ. Ok, mais uma vez agradecemos a participação do senador Alessandro Vieira, senador do PPS de Sergipe, autor do requerimento da criação da CPI da Lava Toga. Mais uma vez, senador, bom dia para o senhor. Obrigado pela presença. Bom dia, estou à disposição.